Assim Balaão se levantou pela manhã, e preparou sua jumenta, e foi com os príncipes de Moabe. E o furor de Deus se acendeu porque ele ia, e o anjo do Senhor se pôs no caminho por adversário seu. Ia, pois, ele montado sobre sua jumenta, e com ele 2 servos seus. E a jumenta viu o anjo do Senhor, que estava no caminho com sua espada exposta em sua mão. Então a jumenta desviou-se do caminho, e foi pelo campo. Em seguida, Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Mas o anjo do Senhor se pôs em uma vereda de vinhas que tinha parede de uma parte e parede de outra. E quando a jumenta viu o anjo do Senhor, apegou-se à parede, e apertou contra a parede o pé de Balaão, e ele voltou a espancá-la. E o anjo do Senhor passou mais ali, e pôs-se em um lugar estreito, onde não havia caminho para desviar-se nem à direita nem à esquerda. E vendo a jumenta ao anjo do Senhor, lançou-se debaixo de Balaão, e irou-se Balaão, e feriu a jumenta com um bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz, que me feriste estas 3 vezes? E Balaão respondeu à jumenta: Por que te zombaste de mim? Bom seria se eu tivesse espada em minha mão, que agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Não sou eu tua jumenta? Sobre mim montaste desde que tu me tens até hoje. Costumei a fazê-lo assim contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e viu ao anjo do Senhor que estava no caminho, e tinha a sua espada nua em sua mão. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe disse: Por que feriste tua jumenta estas 3 vezes? Eis que eu saí para me opor a ti, porque teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu, e afastou-se logo de diante de mim estas 3 vezes. E se de mim não se houvesse afastado, eu também agora mataria a ti, e a ela deixaria viva. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, que não sabia que tu te punhas diante de mim no caminho. Mas agora, se te parece mal, eu me voltarei. E o anjo do Senhor disse a Balaão: Vai com esses homens, porém a palavra que eu te disser, essa falarás. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque, e ouvindo Balaque que Balaão vinha, saiu a recebê-lo à cidade de Moabe, que está junto ao termo de Arnon, que é a extremidade das fronteiras. E Balaque disse a Balaão: Não enviei eu a te chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu te honrar? E Balaão respondeu a Balaque: Eis que eu vim a ti, mas poderei agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser em minha boca, essa falarei. E foi Balaão com Balaque, e vieram a Quiriate-Uzote. E Balaque fez matar bois e ovelhas, e enviou a Balaão, e aos príncipes que estavam com ele. E no dia seguinte Balaque tomou a Balaão, e o fez subir aos lugares altos de Baal, e desde ali viu a extremidade do povo. E Balaão disse a Balaque: Edifica para mim aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. E Balaque fez como lhe disse Balaão, e ofereceram Balaque e Balaão um bezerro e um carneiro em cada altar. E Balaão disse a Balaque: Põe-te junto a teu holocausto, e eu irei. Talvez o Senhor me virá ao encontro, e qualquer coisa que me mostrar, eu a contarei a ti. E assim se foi só. E veio Deus ao encontro de Balaão, e este lhe disse: 7 altares ordenei, e em cada altar ofereci um bezerro e um carneiro. E o Senhor pôs palavra na boca de Balaão, e disse-lhe: Volta a Balaque, e has de falar assim. E voltou a ele, e eis que estava ele junto a seu holocausto, ele todos os príncipes de Moabe. E ele tomou sua parábola, e disse: De Aram me trouxe Balaque, rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa para mim a Jacó, e vem, condena a Israel. Por que amaldiçoarei eu ao que Deus não amaldiçoou? E por que condenarei ao que o Senhor não condenou? Porque do cume das penhas o verei, e desde as colinas o olharei. Eis aqui um povo que habitará confiante, e não será contado entre as nações. Quem contará o pó de Jacó, ou o número da 4ª parte de Israel? Morra minha pessoa da morte dos corretos, e meu fim seja como o seu. Então Balaque disse a Balaão: Que me fizeste? Tomei-te para que amaldiçoes a meus inimigos, e eis que proferiste bênçãos. E ele respondeu, e disse: Não observarei eu o que o Senhor puser em minha boca para dizê-lo? E disse Balaque: Rogo-te que venhas comigo a outro lugar desde o qual o vejas, sua extremidade somente verás, que não o verás todo, e desde ali me o amaldiçoarás. E levou-o ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um bezerro e um carneiro em cada altar. Então ele disse a Balaque: Põe-te aqui junto a teu holocausto, e eu irei a encontrar a Deus ali. E o Senhor saiu ao encontro de Balaão, e pôs palavra em sua boca, e disse-lhe: Volta a Balaque, e assim dirás. E veio a ele, e eis que ele estava junto a seu holocausto, e com ele os príncipes de Moabe. E disse-lhe Balaque: Que disse o Senhor? Então ele tomou sua parábola, e disse: Balaque, levanta-te e ouve, escuta minhas palavras. Filho de Zippor, Deus não é homem, para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele disse, e não fará, falou, e não o executará. Eis que, eu tomei bênção, e ele abençoou, e não poderei revogá-la. Não notou iniquidade em Jacó, nem viu perversidade em Israel. O Senhor seu Deus é com ele, e júbilo de rei nele. Deus os tirou do Egito, tem forças como de boi selvagem. Porque em Jacó não há agouro, nem adivinhação em Israel. Como agora, será dito de Jacó e de Israel: O que fez Deus? Eis que o povo, que como leão se levantará, e como leão se erguerá, não se deitará até que coma presa, e beba o sangue dos mortos. Então Balaque disse a Balaão: Já que não o amaldiçoas, nem tampouco o abençoes. E Balaão respondeu, e disse a Balaque: Não te disse que tudo que o Senhor me disser, aquilo tenho de fazer? E disse Balaque a Balaão: Rogo-te que venhas, te levarei a outro lugar, porventura comparecerá bem a Deus que desde ali me o amaldiçoes. E Balaque levou a Balaão ao cume de Peor, que está voltado até Gesimon. Então Balaão disse a Balaque: Edifica para mim aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. E Balaque fez como Balaão lhe disse, e ofereceu um bezerro e um carneiro em cada altar.
E a Isabel se lhe cumpriu o tempo do parto, e fez nascer um filho. E os vizinhos e seus parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia com ela, e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram para circuncidarem ao menino, e o chamavam do nome de seu pai, Zacarias. E respondendo sua mãe, disse, não, mas ele será chamado João. E disseram-lhe, ninguém há entre teus parentes que se chame deste nome. E fizeram gestos a seu pai, perguntando como queria que lhe chamassem. E pedindo-lhe a tábua de escrever, escreveu, dizendo, João é seu nome. E todos se maravilharam. E logo sua boca se abriu, e sua língua se soltou, e ele falava, louvando a Deus. E veio um temor sobre todos seus vizinhos, e em todas as regiões montanhosas da Judéia foram divulgadas todas estas coisas. E todos os que as ouviam, colocavam-nas em seus corações, dizendo, quem será este menino? E a mão do Senhor era com ele. E Zacarias seu pai foi cheio do Espírito Santo, e profetizou, dizendo, bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou, e redimiu a seu povo, e levantou o poder da salvação para nós, na casa de seu servo Davi, assim como falará pela boca de seus santos profetas, desde o princípio do mundo, que nos livraria de nossos inimigos, e da mão de todos os que nos odeiam, para fazer misericórdia a nossos pais, e se lembrar de seu santo compromisso, do juramento, que jurou a Abraão nosso pai que nos daria, que libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça diante dele, todos os dias de nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás diante da face do Senhor, para preparar seus caminhos, para dar a seu povo o conhecimento da salvação, em remissão de seus pecados, pelas entranhas da misericórdia de nosso Deus, com que o nascer do sol do alto nos visitou, para aparecer aos que estão sentados nas trevas, e em sombra de morte, para endireitar nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia, e era fortalecido em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que se mostrou a Israel. Salmo Mictão de Davi, para o regente, conforme ao Tachete. Congregação, por acaso falais verdadeiramente o que é justo? Vós, filhos dos homens, julgais corretamente? Na verdade vós praticais perversidades em vosso coração, sobre a terra pesais a violência de vossas mãos. Os perversos se desviam desde o ventre da mãe, afastam-se desde o ventre os mentirosos. O veneno deles é semelhante ao veneno de serpente, são como a cobra surda, que tapa seus ouvidos, para não ouvirem a voz dos encantadores, do encantador sábio em encantamentos. Deus quebra os dentes deles em suas bocas, arranca os queixos dos filhos dos leões, Senhor, que eles escorram como águas, que vão embora, quando ele armar sua flecha, sejam eles cortados em pedaços, como a lesma, que se desmancha, que assim saiam embora, como o aborto de mulher, assim também nunca vejam o sol. Antes que vossas panelas sintam os espinhos, tanto vivos, como aquecidos, ele os arrebatará furiosamente. O justo se alegrará ao ver a vingança, e lavará seus pés no sangue do perverso. Então o homem dirá, certamente a recompensa para o justo, certamente a Deus, que julga na terra. Aquele que não tem entendimento despreza seu próximo, mas o homem bom entendedor se mantém calado. Aquele que conta fofocas revela o segredo, mas o fiel de espírito encobre o assunto.